Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Valmir Maia, um lugar para se falar de história e literatura. Se vocês gostarem, já peço que vocês deixem um like, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever, tá? Isso vai ajudar esse tipo de conteúdo chegar a muitas pessoas que precisam ou que gostam, tá? Hoje nós vamos falar das civilizações pré-colombianas. Por que civilizações pré-colombianas? Quer dizer, pré-antes, né? Colombianas vem de Cristóvão Colombo, né? Foi o primeiro europeu que pisou aqui e que começou toda essa história de colonização da América, tá? Então, os povos que existiram antes da chegada de Cristóvão Colombo, tá bom? Esses povos, eles tinham umas características bem específicas, né? Eram sociedades agrícolas e hierarquizadas. A agricultura deles era bem desenvolvida, né? Eles tinham até excedentes, né, de produção que eles comercializavam e eram sociedades bem hierarquizadas, quer dizer, tinham um nível de hierarquia, né, bem definido, cada um na sua função. E também eles viviam em grandes centros urbanos, né? Tinham cidades desses povos que tinham mais de 100 mil habitantes, por exemplo. Né? Então eram grandes centros urbanos. Eram também sociedades que viviam teocracia e eram politeístas. O que quer dizer isso? Eles viviam numa sociedade que era comandada por sacerdotes, né? Eram líderes religiosos que viviam à base da religião. Não essa religião organizada como hoje. É outro tipo de religião, até porque eles tinham vários deuses. Então esses sacerdotes eram o elo de comunicação da civilização com os seus deuses, tá? Portanto, eles eram politeístas. É, os principais povos pré-colombianos são esses que nós vamos falar hoje: os maias, os astecas e os incas. Vocês podem estar perguntando, mas só existiam esses três? Não, existiam muitos outros povos, milhares de outros povos. Esses foram os que se destacaram, porque eles construíram um império, eles foram impérios, né? Impérios maia, o império asteca, o império inca. E os outros povos viviam no mesmo período que eles, antes deles, outros povos se destacaram, mas esses três construíram os impérios, né? E eles viveram, especificamente os maias e os astecas, na Mesoamérica. Onde é essa região? Na América Central e parte do México, ali onde no mapa está verde e vermelho. Tá? E os incas viveram na na América do Sul, né, na região andina, né, da Cordilheira dos Andes, que vai desde lá de cima pegar parte do Equador, passa por Chile, Bolívia, Peru, vai até a Argentina. Então era uma faixa muito grande, né, de, de terras montanhosas, né, que tem toda uma característica. Então esses três povos eles dominavam outros povos, né? Eles tinham guerra com outros povos, tanto é que outros povos é, eles só foram derrotados porque outros povos se aliaram aos conquistadores, né? Aos invasores europeus para destruir esses impérios. Mas em todo momento da história existiram outros povos, tá? Vamos começar falando dos maias, né? Os maias, eles viviam em cidades-estados independentes, governadas por uma elite sacerdotal. Então, quer dizer, quem governava eram pessoas ligadas à religião, né? Os sacerdotes. E essas cidades-estados, elas tinham sua administração própria, né? Seu comércio próprio, sua política própria, né?
mas eles viviam bem entre si, né? Até em alguns momentos até lutavam entre si, mas quando era para falar de povos externos, eles sempre se uniam e sempre defendiam, né, a cultura maia. Eles tinham uma agricultura bem desenvolvida e comércio, né? Porque a partir do momento que a agricultura está sendo bem implantada, sobra comida e eles comercializam, né? Eles tinham um sistema de escrita, né, chamados hieroglifos, que eram desenhos muito parecido com o que os egípcios faziam lá no Oriente, né? Eram desenhos que representavam sons que eles queriam transmitir. Então era bem característico e bem feito, né? Os desenhos eram bem, deixaram registro nas pedras, né? Nos pontos arqueológicos, nos locais de exploração, de pesquisa, né? É, eles também desenvolveram um sistema numérico bem complexo, bem completo, né? Que tinha, inclusive, começava com zero, né? Eles tinham unidade zero, então era bem desenvolvido essa parte de numerologia deles, né? Eles também desenvolveram um calendário bem específico, bem completo, né? Eles se baseavam na astronomia, esse calendário governava tudo na vida deles, principalmente na agricultura, né? Então era tão desenvolvido que eles tinham eles separavam o ano por 360 dias, só que eles tinham 18 meses de 20 dias, né? E aí sobravam 5 dias que eram dias sagrados, dias religiosos, né? Então esse calendário foi tão bem específico, tão bem completo, que algumas pessoas até interpretaram errado, né? Tanto é que deve ser de conhecimento da maioria de vocês, em 2012, muita gente divulgou pela internet, pelo mundo afora aí, que o mundo iria acabar em 2012, porque no calendário maia estava bem específico que o mundo ia terminar. Mas acontece que o calendário deles, eles tinham um período de 52 anos. A cada 52 anos, para eles, o mundo acabava e começava novamente. Novo ciclo, nova vida, né? Novas experiências. Então eles consideravam que aqueles 52 anos para trás tinha acabado, o mundo tinha acabado. Eles começavam num mundo novo. Então as pessoas interpretaram errado, né? Mas era uma sociedade muito complexa, muito desenvolvida. Tem ainda os sítios arqueológicos bem preservados deles, né? Principalmente na Guatemala, né? Eles habitaram na Guatemala e parte do México, mas na Guatemala existem sítios bem preservados. Outra curiosidade dos maias é que desses três povos pré-colombianos foram os únicos que não tiveram contato com os conquistadores, com os invasores europeus. Eles acabaram, essa civilização acabou antes dos europeus chegarem. Quando os europeus chegaram na América, já não existiam mais os maias, né? Só esses registros arqueológicos. Agora vamos falar dos astecas, né? Os astecas, eles também viviam em cidades-estados, né, que tinham seus próprios governos, sua própria política, porém é, eles eram ligados por uma confederação, por um conselho, né? Então eles tinham um governo central, né, que, que organizava essas cidades-estados. Tá? Então elas eram cidades e estados independentes, mas respeitavam um conselho formado por vários representantes dessas cidades e estados e que tinham um líder, né, para todos eles. Eram também sociedades extremamente militarizadas, com mobilidade. Isso quer dizer, eles qualquer pessoa, por exemplo, um agricultor, poderia se destacar numa guerra, participar de guerras e ascender socialmente. Então, as pessoas tinham mobilidade para mudar de classe social. O sistema agrícola deles eram os chamados chinampas,
Por quê? Porque os astecas viviam principalmente lá no México, na região de um grande lago, e eles plantavam, eles faziam umas ilhas artificiais de madeira com terra, e cada ilha dessa eles desenvolviam uma cultura, né? Eles plantavam milho, feijão, cacau e outras culturas agrícolas, né? Então era um sistema bem organizado, né? E outro sistema que eles desenvolveram foi de escrita. Então eles tinham uma escrita de pictografia, né? Que eram também desenhos, mas diferentemente dos maias, eram desenhos que representavam situações que eles queriam transmitir, né? Alguma situação. Então, um desenho representava uma situação. Os maias era cada desenho, mas era um som que eles queriam transmitir, um fonema, né? Aqui era diferente. A economia deles era a base da agricultura, né? Eles desenvolveram essa agricultura bem diversificada, bem que aí sobrava e eles comercializavam, então eles tinham um comércio bem intenso. Eles também eram tão organizados que eles cobravam e pagavam tributos, né? Era uma sociedade bem organizada mesmo. E uma curiosidade é que eles usavam o cacau como moeda, né? Então, os astecas, também temos bastante registro deles, arqueológicos, no México, né? Principalmente no México. Outro povo que a gente vai falar agora são os Incas, né? Os Incas, diferentemente dos outros dois povos que a gente falou, eles viviam num império centralizado. Era uma região muito grande, nós vimos na América do Sul, né? E esse povo tinha um império, era bem centralizado, tinha um líder, esse líder recebia o título de Sapa Inca, né? E era uma sociedade estamental, quer dizer, pouca mobilidade, né? Cada um tinha sua função e você não podia ascender socialmente. O sistema de trabalho deles era um sistema de mita. O que quer dizer isso? A pessoa tinha liberdade, tinha um tempo para trabalhar para ela, para sua subsistência, e tinha um tempo que você era obrigado a trabalhar para o império, né? Para fazer essas grandes obras que eles deixaram, as grandes construções, as grandes plantações, né? E eles, as pessoas tinham que trabalhar. Então isso é chamado de sistema mita. Tanto era um sistema tão organizado que quando os europeus chegaram, os espanhóis começaram a explorar a América, eles continuaram utilizando esse sistema de mita, né? Os índios, a população local trabalhavam um período para os espanhóis, né? Principalmente na produção nas minas de prata, né? Então, diferentemente, era um sistema praticamente de escravidão, né? A pessoa trabalhava lá para os espanhóis, mas não ganhava nada em troca, enquanto que antes da chegada dos espanhóis, os incas eram tão organizados que eles trabalhavam, mas recebiam o benefício, né? Eles construíam os monumentos, as obras para a sociedade funcionar e eles usufruíam dessas melhorias, né? A agricultura deles também era bem desenvolvida e era uma agricultura de regadio, né? Quer dizer, curvas de nível. Né? Eles, por ser uma região montanhosa, né? Eles faziam sistema parecido de uma escadaria, né? E plantavam ali naqueles platores, em cada platô uma cultura diferente. Principalmente a base da alimentação deles, da cultura deles, é a batata e milho. O milho não é só essa espécie de milho que a gente conhece aqui, não, amarelo. Ele tinha várias centenas de espécies de milho, né? Milho negro, milho vermelho, milho roxo. E, então a base da agricultura deles era essa, batata e milho. Eles também domesticavam animais. Por quê? Porque eles precisavam se transportar. O transporte nas montanhas era difícil, né? O sistema de comunicação deles era difícil. Então, eles precisavam dos animais para transporte e também para lã. Eles tiravam a lã para fazer as suas roupas, né?
é um local frio, né? E também eles tinham um sistema de comunicação e contagem que era chamado de quipo, que era, eles não deixaram registro escrito, né? Eles não tinham um sistema de escrita, mas eles tinham um sistema de comunicação que era baseado em sisals, em cordas penduradas, e nessas cordas eles colocavam vários tipos de nós, vários formatos de nós, e cada nós, cada conjunto de nós desse representava alguma coisa que eles queriam comunicar, né? Então o sistema deles era esse. Agora vamos falar de algumas curiosidades, né? Principalmente os rituais de sacrifício. Nas três civilizações que a gente falou, tinha esse sistema de sacrifício, né? Eles, eles eram politeístas, né? Então eles sacrificavam pessoas, os inimigos, né? Os prisioneiros de guerra, crianças, dependia da situação, né? E por eles terem viverem da agricultura, né? Então eles antes das plantações, antes das colheitas, tempo de seca, tudo eles faziam sacrifício para os deuses, para alegrar os deuses, né? E era também uma forma de você se destacar na sociedade. Tinha gente que se oferecia para o sacrifício, né? Oferecia o filho para sacrifício e tinha vários tipos de sacrifício. Uma outra curiosidade que nós podemos destacar é o jogo de bola, principalmente na Mesoamérica, né? Para os astecas e os maias, né? Naquela região ali. E outros povos também praticavam. É um jogo que tinha uma bola e dois grupos disputavam essa bola e tinham que passar a bola por um arco, né? Um arco de pedra que está aqui no desenho. E era muito difícil, principalmente porque não se podia usar as mãos e os pés. Você podia usar antebraço, coxa, panturrilha, né, peito. Então era muito difícil. As pessoas se machucavam, se ralavam, né? E existem ruínas e existem lugares preservados também de grandes arenas que participavam desses confrontos, né? E inclusive há registro de que em alguns povos, os vencedores se ofereciam para sacrifício para os deuses, né? Era uma honra se oferecer para sacrifício, né? Depois de você vencer uma batalha dessa. Então é só título de curiosidade, né? Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham absorvido alguma coisa dos povos pré-colombianos, né? Qualquer dúvida, deixem aqui abaixo nos comentários. E aqui estão minhas redes sociais também. Podem me seguir, podem mandar mensagem, que eu vou respondendo à medida que for recebendo as dúvidas, tá? E espero que vocês tenham gostado e fiquem bem, tá?